Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast na SPM, dessa vez entre a Global Júnior, empresa júnior de internacionalização de empresas de pequeno e médio porte, e o Raia, um núcleo da SPM de análise de risco. Bom, dessa vez trouxemos aqui Rodrigo Fara. Ele é atual diretor de marketing da Kita, formado em jornalismo e economia, ambos pela Mackenzie e com 2 pós em marketing pela SPM. O profissional possui mais de 15 anos de experiências nas áreas de branding, growth e marketing digital. Além da Kita, é claro, o Rodrigo atuou em marcas como Shopee, UOL, Nike, Under Armour, entre outras. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. É bem legal estar aqui, ainda mais sendo ex-aluno da pós-graduação. Bom, Rodrigo, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Como você enxerga o modelo de negócios da Kita e quais pilares moldam a empresa? Legal. Bom, a Kita ela é um aplicativo de delivery, né? Então ela tem como cliente 3 grandes vertentes, tem 3 pilares que a Kita atende para poder auxiliar no ecossistema de delivery no Brasil como um todo. Um deles, é claro, são os consumidores, as pessoas que pedem a comida, que precisam dessa praticidade, né, do delivery em casa. Nós temos os restaurantes também como clientes nossos, né, que fornecem esse alimento. E os entregadores são também clientes da Kita que fazem a operação logística na prática ali no dia a dia. Então a Kita é uma empresa que veio para auxiliar no ecossistema do delivery do Brasil como um todo, sendo essa solução tecnológica, esse aplicativo com diversas inovações aí para o mercado brasileiro. Certo. E falando mais a parte do marketing, quais os principais desafios de liderar a área nesse setor em uma empresa global? Legal. A Kita, né, ela é, na verdade, o braço internacional da Meituan, e a Meituan ela é o maior delivery de comida do mundo. Para dar uma ordem de grandeza, a Meituan tem até cerca de 100 milhões de pedidos por dia. O Brasil tem uma população de pouco mais de 200 milhões de pessoas, para dar uma ordem de grandeza, né? Então, é o maior delivery do mundo, que alguns anos atrás começou esse processo de internacionalização. E aí foi para alguns países, como Arábia Saudita, no Oriente Médio, foi para Hong Kong e veio para o Brasil. Nesses países que eu citei, ela se tornou líder de mercado em menos de um ano e nós viemos para cá em outubro de 2025, começamos nossas operações aqui. Como parte então dessa empresa que é relativamente nova e chamada Kita, né, porque só tem 2 anos. Então, viemos para o Brasil com um marketing voltado também muito para o olhar do público brasileiro. Apesar de ser uma marca internacional, é uma marca que está sendo construída por brasileiros, isso eu posso falar. A gente tem desde o nosso mascote, por exemplo, o Kiki, que foi desenvolvido aqui no Brasil, como até mesmo os efeitos sonoros da marca, né? A nossa assinatura sonora digital, ela foi feita também aqui no Brasil por brasileiros e está sendo adotada por outros países. Então, como é uma marca nova, a gente está podendo construir a história dela, dar consistência para essa marca, os pilares que são necessários para que a gente possa abranger o maior público de pessoas. Tudo isso tem sido feito aqui no Brasil. Então é bem gostoso construir uma marca do zero e algo que vai ser refletido em outros países também. Legal. E referente ao que você disse, que a Kita faz pouco tempo, né, que ela entrou aqui no Brasil, como que foi a decisão para ela poder entrar e quais foram os aspectos mais relevantes para essa decisão? Legal. O Brasil, hoje, ele é o 5º maior mercado de delivery do mundo, né? Hoje a gente está atrás da China, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Reino Unido. E aí já vem o 5º Brasil. Porém, apesar de já ser o 5º maior mercado de delivery do mundo, é um país com um potencial de crescimento absurdo nesse mercado. A gente acredita que nos próximos 5 anos a gente possa, por exemplo, passar o Reino Unido, né? O Brasil possa passar o Reino Unido como o 4º maior mercado de delivery do mundo.
E isso acontece por quê? Principalmente por conta da frequência de compra das pessoas. A gente acha que o brasileiro, que hoje compra na média 3 vezes por mês no delivery, pode comprar muito mais, né? Se tiver um preço acessível, se tiver uma experiência de compra no aplicativo que seja fácil, simples, intuitiva. Então, o motivo da vinda da Kita para o Brasil passa muito pelo potencial de crescimento da Kita aqui, do mercado como um todo. E é por isso que a Kita firmou um acordo com o governo brasileiro de investimento de 5,6 bilhões nesses 5 anos para poder investir, para poder colocar essa verba em operação logística, em marketing, para poder escalar a marca e melhorar o mercado como um todo. Uhum. E também durante esse processo de entrada e consolidação da marca aqui no Brasil, quais aspectos do comportamento e das preferências do consumidor brasileiro foram mais relevantes para as estratégias de marketing? Legal. Eu acho que tem 2 características bem intrínsecas do consumidor brasileiro. Primeira coisa, assim, não importa a classe social, não importa onde você vive, o brasileiro adora um desconto, né? Uhum. O brasileiro gosta de um cupom, então benefícios econômicos, ele é muito importante, principalmente quando a gente fala da atração de curto prazo, né? Para poder incentivar o usuário a baixar o aplicativo da Kita, a fazer as suas primeiras compras da Kita. Só que normalmente o investimento em cupons e benefícios econômicos, ele serve só para abrir uma porta. Mas a experiência de uso ela precisa ser muito bem desenvolvida também. E aí passa o segundo pilar do consumidor brasileiro, que é o tempo de entrega. Então, o brasileiro ele é bem exigente em relação à velocidade de entrega e também se, por exemplo, ele consegue acompanhar esse pedido. Se ele está hoje, para dar uma ideia para vocês, o tempo médio de entrega da Kita é 28 minutos em pedidos em raios de até 3 km. É o mais rápido que tem na cidade que a gente opera, que hoje é São Paulo, nas cidades da Grande São Paulo e Santos. E, além disso, mais de 90% dos pedidos podem ser traqueados em tempo real ali. Então, e a Kita veio justamente para suprimir essa vontade do mercado, dos consumidores, de ter acessos a cupons, benefícios econômicos, uma experiência bem simples e fácil, intuitiva de ser usada no aplicativo e, claro, com a entrega rápida. Somos obcecados pela entrega rápida e é por isso que a gente hoje tem um tempo médio de entrega de 28 minutos. Obrigada. Bom, a gente fala muito de preferência, mas a gente tem que falar um pouco de desafios também. Então, que desafios culturais e sociais você acredita que a Kita teve e obteve quando teve que se adaptar e entrar no Brasil? Legal. Um fator bem positivo é que somos uma empresa de origem chinesa, porém, os chineses que comandam a operação da Kita vieram para o Brasil e se mudaram para cá. Hoje, por exemplo, eu tenho reporte para o CEO global da marca e o CEO global da marca mora aqui em São Paulo com a esposa, com o filho. Então, eles vieram para cá também para poder entender a realidade do brasileiro. A gente tem centenas hoje de colaboradores chineses na Kita, trabalhando aqui, morando aqui, entendendo as necessidades, os anseios, as maneiras de se consumir mídia, por exemplo, aqui no Brasil. Na China, a gente vê um mercado quase que totalmente voltado para short vídeos. No Brasil também tem short vídeos, claro, principalmente quando a gente fala de geração Z, mas a televisão ainda é um meio de comunicação massivo. Quando a gente falou para eles, não, a TV é grande no Brasil, eles ficaram em choque, E agora a gente tem a Copa do Mundo, com expectativa de jogo do Brasil ter 70% da população assistindo a uma partida, seja na TV aberta ou então seja por meio de canais digitais, transmissões digitais. Então isso é algo que assustou eles. Eu acho que teria sido muito mais difícil se eles não tivessem vindo para cá para o Brasil. Mas eles vindo para cá para o Brasil, fazendo pedido, entendendo o mercado e sentindo as dores do brasileiro, as glórias, o que move o brasileiro por trás, ficou muito mais fácil de mostrar as características, essas particularidades do público que a gente tem aqui no nosso país. Legal. Bom, agora um pouco sobre a competitividade do setor, A gente sabe que o setor de delivery é bem competitivo no Brasil, Então, a gente gostaria de saber quais os principais diferenciais da Kita em relação aos seus concorrentes e como eles são comunicados ao público. Legal. Hoje, como eu falei para vocês, nas cidades que a gente opera, a gente tem entrega mais rápida, Esses são dados internos nossos, a gente tem esse tempo médio de 28 minutos, que eu acho que é um grande diferencial nosso. Mas eu acho que também passa muito um grande diferencial que a gente traz para o mercado
é um aplicativo muito simples, muito fácil, intuitivo de ser usado, né? E isso ele acaba sendo extrapolado para todos os públicos, para os restaurantes, para os entregadores e para o consumidor final. O motivo da gente ter uma entrega mais rápida, por exemplo, é porque a gente tem um algoritmo muito desenvolvido, né, que já consegue fazer uma análise preditiva de quanto tempo um restaurante vai demorar para fazer aquele pedido, aquele prato específico, para poder avisar o entregador aí na rota, no tempo exato, para que não tenha que ficar lá parado esperando nada. Então não tem tempo perdido, né? Por isso que a gente consegue entregar uma velocidade mais rápida. Isso passa por uma tecnologia muito bem desenvolvida por trás, um algoritmo muito bem amarrado, e a gente acha que esse é um grande diferencial que a gente tem para cá. Outra defesa que a gente faz no mercado, que a gente tem certeza absoluta, é que o mercado vai funcionar melhor se não tiver exclusividades, se não tiver amarras, né? Então, a Kita ela defende o livre mercado para que todos os restaurantes, entregadores possam operar na plataforma que eles acharem melhor, né, e o consumidor possa ter acesso a diferentes tipos de plataforma. É uma competição saudável, economicamente falando, e melhor para o mercado inteiro. Então, esse também é um pilar que a Kita defende aqui no Brasil. Obrigada. E um pouco mais sobre marketing, que é a sua área, né? Então, como você definiria a identidade e o posicionamento da marca aqui no Brasil? A Kita ela é uma marca alegre, divertida, musical, né? Se a gente trabalhar arquétipos de marca, que existem várias, né? A nossa brand persona seria a do bobo da corte, que é o que faz as pessoas sorrirem, faz as pessoas alegres. Costumo falar internamente que toda peça publicitária nossa tem que fazer a pessoa que assiste ela pelo menos ter um sorriso, né? Então precisa por meio do bom humor, por meio da alegria, a gente tenta cativar as pessoas, se conectar emocionalmente às pessoas por meio das nossas peças publicitárias, né? Por isso que a gente também escolheu como nosso embaixador, o nosso primeiro embaixador, o Fábio Porchat, por exemplo, entre outros, né? Hoje a gente atua com mais de 100 criadores de conteúdos por mês na plataforma, mas somos uma marca alegre, simples, leve e divertida, né? E a gente também aposta, tem um diferencial que é bem bacana e que tem repercutido super bem, além do nosso mascote que eu citei aqui, que é o Kiki, que é um guepardo, o animal terrestre mais rápido do mundo. Nós também apostamos no branding sonoro, vamos dizer assim, né? Que é a construção da marca por meio do som. Por isso que a gente tem uma assinatura que vem com o nome da Kita, junto de um rugido, que eu não vou fazer aqui, que eu tenho vergonha, que é o rugido do Kiki, o nosso mascote, e que está sempre lá, martelando, porque o efeito sonoro também ajuda muito na construção de marca, e a gente aposta nisso também. Legal. A gente falou sobre marketing, falou sobre o consumidor brasileiro, e agora eu queria entender mais como funciona a estrutura da multinacional Kita. Como funciona essa autonomia? Qual grau de autonomia você tem na operação brasileira? Quais decisões de investimentos em marketing, campanhas, você citou o Fábio Porchat, por exemplo. Como funciona essa estrutura corporativa? Boa pergunta. Hoje, então, eu estou na cadeia, no organograma da Kita, eu respondo diretamente para o CEO global, que é o Tony Xu. Ele é um cara assim que, como já morou no Brasil antes, ele entende também muito o mercado brasileiro, é um cara super aberto, né, a diversos projetos que a gente tem que são bem específicos aqui do Brasil. Vou dar alguns exemplos. A gente, por exemplo, fez o patrocínio da árvore de Natal do Ibirapuera, né, algo que ele assim, deu total autonomia, foi bem legal, né? E depois a gente fez uma série de ativações no Carnaval, a gente patrocinou a Maratona de São Paulo, agora estamos com a Fanzone da Copa do Mundo, oficial da Fanzone na Copa do Mundo no Agabaú. Então tem uma série de atuações ali que são bem peculiares do Brasil, e que nós do marketing temos total autonomia, justamente porque ele está aqui no Brasil, ele entende também as necessidades, então por isso que é bem bacana, né? A gente não tem, eu costumo falar que raramente a gente tem algum call, por exemplo, com a China, que a gente tem que ficar acordado, não precisa, porque está todo mundo aqui no escritório, a gente se vê diariamente, então o time brasileiro tem bastante autonomia nesse sentido para as decisões de marketing. Entendi. Então, só continuando a pergunta, então você considera que, por mais que estamos muito distante geograficamente, a questão tecnológica da China e da própria proximidade do seu CEO e dos outros funcionários ajuda a organizar e fazer com que a empresa funcione? É isso mesmo. Eles estão aqui sentindo as mesmas dores, as mesmas alegrias que a gente e ajudam também a gente a construir marca. A gente precisa
de todas as áreas para construir marca, para melhorar também a operação e melhorar a percepção do que é a Kita na realidade. Se constrói marca por meio de todas as frentes da empresa e o fato de todas as lideranças, da gente ter essas centenas de colaboradores chineses no nosso escritório, aqui no Brasil ajuda bastante essa quebra da barreira cultural. Bacana. Agora, a minha outra pergunta é, mas quais indicadores ou métricas que são mais importantes que você julga para avaliar o sucesso de uma campanha de marketing no setor de delivery, especialmente no caso daqui do mercado brasileiro? Boa. A gente tem 3 horas para entrar na lista aqui de KPIs, é bastante coisa que a gente analisa em marketing, né? Ainda mais empresas chinesas, empresas asiáticas tendem a ser, principalmente no marketing, muito mais analíticas, né? Eu costumo dizer que a gente não pode tomar nenhuma decisão na base do eu acho legal ou porque eu quero. Porque é sempre importante ter algum tipo de dado embasado por trás. Hoje a gente olha bastante o número de downloads, a gente é uma marca nova no Brasil, a gente passou agora de 5 milhões de downloads nas praças que a gente opera, que é um número bem relevante. A gente também olha, claro, o número de vendas, o ticket médio, a gente olha, falando de KPIs específicos do marketing, o custo por impacto, né, que é medido por meio do CPM, Cost Per Mile, e diversos outros, taxas de conversões. Então, são KPIs que são... vamos dizer assim, bem usados no mercado de maneira geral, mas a gente tenta tenta medir como é que a nossa peça publicitária, por exemplo, impacta no comportamento do usuário dentro do aplicativo, né? Isso eu acho que já é um segundo passo que a gente tenta medir sempre que a gente põe uma campanha nova no ar. Bacana. Outra pergunta é, olhando para um futuro próximo, ou até um pouco mais longe, quais tendências de comunicação, tecnologia ou até mesmo do relacionamento com o consumidor você acredita que devem ganhar mais espaço? Legal. Bom, eu já nem considero mais a inteligência artificial como uma tendência, né? Já é uma realidade, só que a maneira que a gente lida com ela eu acho que vai ser uma tendência muito importante. Hoje, para vocês terem uma ideia, no marketing a gente utiliza, se eu não estiver enganado, 16 ferramentas de inteligência artificial diferentes, né? Que são ferramentas desde do ponto de vista criativo até ferramentas mais analíticas. Só que, apesar desse uso, né, a inteligência artificial, pelo menos hoje, ela está muito voltada para a melhoria da execução operacional. Então, ela consegue te entregar um design bonito, sim, ela consegue te entregar uma análise preditiva muito boa, que pode ser acurada ou não. Só que eu acho que a grande tendência para o futuro vai estar no que não é dito, está no que não é executado. Isso passa por um fato de inteligência e compreensão emocional, por exemplo, né? O que não deve ser dito. Ou então, por mais que a inteligência artificial traga ali a execução, como eu falei, mas como é que você aplica essa execução, essa peça, essa análise tão boa com a realidade do ser humano? E isso eu acho que tem vai ser necessário um desenvolvimento de uma habilidade até intuitiva de todos os profissionais no futuro. Eu acho que eles vão ter que saber trabalhar o lado emocional, a questão da inteligência emocional, mas também o lado da intuição para ver se essa execução que está sendo sugerida pela inteligência artificial, ela vai se traduzir na prática ou não, por exemplo, né? Entendi. E falando sobre os desafios, né? E como qualquer outra empresa, a Kita também deve ter desafios. E São Paulo, por mais que seja uma cidade global, ainda assim é muito diferente de Pequim, Hong Kong. Eu queria saber qual foi ou qual está sendo um dos seus maiores desafios para lidar com esse mercado ou até mesmo para fazer um lobby entre a China e aqui o Brasil. Queria saber Legal. Qual foi a dificuldade. Bom, o primeiro desafio assim nesse ano inicial da Kita, é claro que é o awareness da marca. A gente precisa fazer a Kita se tornar uma marca conhecida nas praças que a gente opera, né? Hoje, com dados internos, a gente já sabe que tem um brand awareness de quase 80% da população, e isso a gente construiu ao longo de poucos meses. Então, o primeiro desafio é fazer a marca ser conhecida, né? A gente tem um nome que não é tão fácil de ser pronunciado, por exemplo, Kita, né? E tá tudo bem se falar Keta, não tem problema nenhum.
Já tive esse problema em outras marcas que eu trabalhei, mas o primeiro passo é fazer a marca se tornar conhecida. Depois que a marca é conhecida, as pessoas sentem mais intuito, podem baixar o aplicativo, que já é um tipo de conversão, né? Fazer esse download. E aí sim, depois, por meio do aumento da conexão emocional, dos benefícios e da qualidade da operação do aplicativo, a gente consegue ter recorrência, consegue fazer esse usuário continuar voltando. Mas até chegar lá, a primeira coisa nesse ano inicial é gerar a conexão e o awareness da marca, deixar ele cada vez maior. Legal. Mais alguma pergunta? Uma pergunta? Eu tenho. Você quer falar, Mari? Não, pode falar. Eu tenho. Agora a questão mais... você estudou aqui, né? Sim. E, enfim, parabéns pelo currículo. E a gente queria saber atualmente a gente está muito... Nós, estudantes, estamos muito preocupados, né? Com as futuras vagas de trabalho, enfim, em nossa questão. E eu queria saber qual competência você julga que é mais importante, o que você acha que te ajudou a chegar no lugar que você tá de tomar decisões tão importantes. Qual é um conselho que você daria para nós? Legal. Eu mudei minha carreira assim algumas vezes. Eu comecei como jornalista, aí fui repórter, correspondente internacional de grandes portais como o UOL. Aí depois eu falei, não, eu preciso desenvolver minha parte analítica e vou querer aumentar meu salário. Eu fui fazer economia. E aí eu me formei como economista, cheguei a trabalhar em banco de investimento, vi que não era para mim. E aí eu me encontrei no meio do caminho que eu considero marketing, porque o marketing ele vai desde do viés mais criativo como o viés mais analítico. Você precisa ter os dois, né? Então acho que o marketing eu me identifico tanto com ele porque ele abraça diferentes capacidades, diferentes necessidades que a pessoa precisa desenvolver atualmente. E eu acho que eu só consegui fazer essas transições. Parece que é um pouco clichê, mas porque eu sempre tive muita vontade em fazer. Então, por exemplo, eu estava até comentando com o Videira, o professor aqui fora, né? Quando a gente vai fazer uma contratação para estágio, para uma analista júnior, enfim, a gente olha muito o interesse da pessoa em conseguir a vaga, se ela fez pesquisa, né, sobre proatividade, se ela ela foi atrás, foi ver o que vocês estão fazendo, ela sabe tudo. Se não, a gente já dá uma ideia de que pode ser muito ruim. A gente não espera contratar pessoas que saibam tudo, mas eu pelo menos pessoalmente, eu quero pessoas ao meu lado que tenham a vontade e a proatividade de aprender e de fazer acontecer, sabe? Eu acho que isso aí já é 70% do caminho andado. Então se aprofundem, tentem demonstrar vontade e nos temas que estiverem estudando não serem rasos também, né? Vamos se aprofundar, vamos ver o quanto a gente consegue adentrar, realmente ler. A AI está aí para ajudar a gente, mas vamos realmente saber discernir o que é mais importante ou não, demonstrando vontade e correndo atrás dos estudos, que é o mais importante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Eu vou ter uma pergunta. Diga, professor, vem aqui no microfone. Professor Rafael Videira. Fala, Rô, obrigado pela explicação aí, achei muito legal, especialmente que você ressaltou a importância de marketing e economia nas decisões dos negócios aí. O pessoal do terceiro semestre viu isso na prática, né, Mariana? Sim. Mas eu queria explorar uma coisa pegar um gancho da Bia aqui para o final, que foi o seguinte: como que funcionam os times na Kita? Então, por exemplo, a gente tem uma ideia, o pessoal mais antigo, né, tipo eu, assim, a gente tem uma ideia dos times serem unidisciplinares. Então, por exemplo, pessoal de finanças, só trabalha gente com finanças. Pessoal de marketing, só gente de marketing. Eu queria que você explorasse, porque aqui tem uma empresa nova, né, uma empresa moderna. Você falou do grupo conglomerado chinês, do maior conglomerado chinês de delivery do mundo ali. Queria que você explorasse isso um pouquinho. Obrigado. Ótima pergunta. Aliás, acho que foi isso que me fez chegar até hoje, onde eu estou aqui, foi justamente o fato de poder ter navegado em diferentes caminhos e formas de pensamento, né? No marketing especificamente, normalmente o marketing é uma área que tem profissionais divididos em dois blocos. Ou o bloco das pessoas que são 100% criativas, muito criativas, mas não conseguem fazer uma análise numérica, ou pessoas que só fazem análises numéricas, normalmente pessoas de growth, mídia, CRM, né? E que não têm, às vezes, um desenvolvimento criativo, às vezes estão antenadas com tendências culturais.
é importante no marketing, assim, até pensando em longo prazo, você dominar ambas, né? Então é importante você navegar por ambientes criativos, mas por ambientes analíticos também. Isso para marketing é fundamental. Eu vejo isso, é bem difícil arrumar profissionais, encontrar profissionais que estão tentando crescer para todas essas vertentes diferentes que eu citei aqui, né? Mas eu vejo que aqueles que conseguem acabam se sobressaindo mais, e também até em outras áreas, aí não é a minha área, por exemplo, mas a gente tem um head jurídico na empresa que é extremamente conectado com o que está acontecendo no mundo do marketing, com as campanhas. Isso acaba ajudando muito mais a relação, isso acaba ajudando muito mais até eventuais aprovações que a gente tem, porque ele está sabendo o que está acontecendo no mercado, ele sai da área dele do jurídico, né, da área jurídica dele, e consegue entender esse processo também com o olhar do marketing. Isso acaba ajudando muito a gente no dia a dia. Perfeito. Obrigada, viu? É isso, gente. Então, muito obrigada, Rodrigo. Eu que Acho que agradeço. foi muito importante você vir aqui, e relevante você vir aqui falar um pouco da Kita. Ela é nova no Brasil, então você vir aqui falar um pouco, acho que abre nossos horizontes para essa nossa nova marca, né? Então, acho que as meninas vão concordar comigo, mas foi muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Raíssa. sempre às ordens. Obrigado, viu?